O senhor ex-presidente esteve nesse local, na refinaria Abreu e Lima, ou na Petrobras, para discutir a refinaria Abreu e Lima em alguma oportunidade? Não para discutir, eu fui no Nordeste, em Pernambuco, acho que visitar a terraplanagem, porque havia uma fascinação das pessoas com a quantidade de luzes acesas à noite no Nordeste tão esquecido desse país. Então a implantação de uma refinaria no Nordeste era quase que uma coisa como se fosse um milagre. Sabe? Então eu fui lá participar da terraplanagem e fui com muito orgulho, mas muito orgulho. E fui Perfeito. participar da pedra fundamental. O senhor Até. lembra outras oportunidades? O senhor teve lá Não, para só essas essas duas? duas. E o senhor. Adoraria ter sido convidado para a inauguração, mesmo quando começou a denúncia da Lava Jato. Adoraria ter ido lá fazer um discurso para o povo de Pernambuco do significado da refinaria. Prenda-se o ladrão, mas deixa a refinaria produzir riqueza nesse rincão tão esquecido do Brasil. Consta que a inauguração do primeiro trem de refino foi no final de 2014. Eu Por não que que o fui senhor não chamado, foi eu não fui convidado? chamado, eu não fui convidado, doutor. Doutor, eu não fui convidado para a Copa do Mundo, que fui eu que trouxe para cá. Eu não fui convidado para as Olimpíadas. Ex-presidente, doutor. Não queira ser ex-ministro, Certo. ex-juiz, você vai ver o que vai acontecer. Então, o senhor ex-presidente tem que reclamar com a sua sucessora, né? Hein? Tem que reclamar com a sua sucessora, porque não lhe convidou para a refinaria Abreu e Lima. Senhor ex-presidente, em algum momento a continuidade das obras da refinaria Abreu e Lima estiveram em risco de serem interrompidas? Não, eu não soube mais, doutor. Eu Não. não soube mais. Dados oficiais da Petrobras, senhor ex-presidente, informam que o custo inicial estimado da refinaria do Nordeste Abreu e Lima era de 2,4 bilhões de dólares e que o custo em 2015 já era de 18,5 bilhões de dólares. Ainda no final do seu mandato, em 2009, o custo já era de 13,4 bilhões de dólares. O senhor ex-presidente teve conhecimento na época desses fatos, Não, desse incremento de não, custo? não. O senhor ex-presidente saberia explicar o que houve nesse Não incremento de sei, custo? não sei. Consta, Pode ser projeto errado, pode ser aditivo, pode ser uma série de coisas. consta ainda que a refinaria era para ter ficado pronta em agosto de 2010 e, como eu disse há pouco, no entanto, o primeiro trem de refino dela só ficou pronto em dezembro de 2014. O senhor teve conhecimento na época desses Não, fatos? doutor. Não, mas se um dia o senhor governar o país e tiver o Ministério Público que tem hoje, tiver o Tribunal de Contas que tem hoje, tiver o Ministério do Meio Ambiente que tem hoje, você vai perceber que o senhor não fará nenhuma obra importante em 4 anos de mandato. Não dá para fazer. Então, certamente houve muita pedido de investigação, como é que fala, embargo, houve. O senhor Isso é tem o que não conhecimento se falta. houve de fato isso ou o senhor está especulando? Eu não tenho. Não foi inaugurado porque houve atraso de obra. Uhum. E o senhor Sabe, sabe os atraso de obra é uma motivos? coisa técnica da Petrobras e das O contratantes. senhor sabe os motivos do Não, não atraso de sei, obra? não sei. Dados oficiais da Petrobras informam também que a refinaria do Nordeste, se ela funcionar otimamente a vida útil dela inteira, ainda assim ela não se paga, com perda de 3,1 bilhões de dólares. O senhor ex-presidente teve conhecimento na Não, e época duvido disso? que seja assim. Esses são dados oficiais da Mas Petrobras, né? duvido. Eu acho extraordinário alguém fazer um diagnóstico de prejuízo daqui a 15, 20 anos, 30 anos. Acho maravilhoso. Certo, é bem, são Um dados cara deles, desse eu eu não quero. imagino que eles podem Um fazer cara desse eu cálculos, não né, quero para senhor ministro meu ex-presidente? nem a peso de ouro. Tá certo. Vai fazer prognóstico negativo assim no fim do mundo. Então, assim, em síntese, o senhor não teve nenhum conhecimento de incremento de custos, de atrasos na refinaria Abreu e Lima? Não, porque a Petrobras não explica isso. O presidente da República não participa do dia a dia, da semana a semana, do mês a mês. Aham. Como eu disse ao senhor, o presidente da República, ele participa de raríssimas reuniões. E eu falei de duas que eu participei. Uma da definição do projeto estratégico e uma da questão do pré-sal. Perfeito. E a mais orgulhosa que eu tenho, a minha participação mais orgulhosa que eu tenho foi em dezembro, quando nós autorizamos a capitalização da Petrobras. E logo eu, que pensava que era socialista, fiz a maior capitalização da história da humanidade. Tá. 70 bilhões para capitalizar a Petrobras e transformar ela na segunda empresa petroleira do mundo.
A indagação que eu faço ao senhor, porque veja, aqui não é um incremento banal, né? Mas 2,4 bilhões de dólares para 18 verdade. bilhões. Então imagino que isso A afeta Petrobras os investimentos. a Petrobras tem seus valores. O senhor não teve conhecimento Não, disso, não. né? Em 2015, ainda durante a presidência da senhora Dilma Rousseff, a Petrobras reconheceu no balanço oficial dela perdas contábeis estimadas com corrupção, somente o custo da propina de 6,194 bilhões de reais. O senhor ex-presidente saberia explicar esses custos de 6,194 bilhões de reais em propinas reconhecidas pela Petrobras? Não, Teriam ocorrido em parte durante sua presidência? não. Se a Petrobras soubesse dar propina lá, poderia ter evitado. A Petrobras sempre se orgulhou da governança dela, sempre se orgulhou da grandiosidade, sempre se orgulhou da quantidade de empresas multinacionais que faziam contabilidade para ela. O senhor ex-presidente não tinha mesmo conhecimento nenhum desses fatos? Não. Pagamento de propina da ordem Não. de 6 bilhões de reais. Nem eu e pouca gente, talvez só os que vivessem dela. O senhor ex-presidente não se informava do que ocorria no âmbito da Petrobras ou com os diretores que o senhor indicou? O senhor acha que as pessoas iam falar de propina? Você acha quando o seu Só o filho... senhor falar no microfone. Você acha então? quando o seu filho tem uma nota baixa na escola, ele chega em casa pulando de alegria para contar? Se ele puder, vai tentar esconder até o senhor saber. Você acha que alguém que começou a roubar vai contar para alguém que ele está roubando? Vai contar. Mas os meus filhos eu fico sabendo a nota com o tempo. O senhor não Agora- ficou sabendo de nada. Agora porque a escola diz até quando, por celular, a escola até comunica, o senhor quando a molecada falta. Ah, mas eu checo No meu também, tempo, senhor não. ex-presidente. No meu tempo, era mais difícil. Mas, enfim, o senhor não ficou sabendo de nada disso? Não, doutor. O senhor Tudo que eu sei da Petrobras é pela imprensa, depois da delação do Youssef. O senhor ex-presidente entende que com esses fatos de milhões de dólares, reais pagos em propina, 6 bilhões de reais pagos em propina em contratos da Petrobras, segundo a estimativa da própria Petrobras, o senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade? Nenhuma por esses fatos? responsabilidade. Nenhuma responsabilidade. Nem sequer administrativa? Nem administrativa, porque o presidente não administra a Petrobras. A Excelência, Petrobras não é Excelência, propriedade pela da ordem. União Federal? A Petrobras é uma empresa, sabe, com ações na Bolsa de Valores. Ela é uma empresa privada, sabe, com uma empresa pública em que o governo tem minoria nas ações. Tá? O governo efetivamente não participa da administração da Petrobras. Mas tem o controle, né, senhor ex-presidente? Tem o controle, mas do dia a dia não participa. O senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade? Excelência, Não novamente, tenho nenhuma responsabilidade. Vossa Excelência já fez a pergunta, aliás, a pergunta foge da acusação feita, que está aqui em discussão, que é de um triplex, certo? Vossa Excelência já repetiu essa pergunta várias vezes. Que tipo de... Onde Vossa Excelência quer chegar com a repetição dessas perguntas? Pela ordem, Excelência, o contexto de uma denúncia por lavagem de dinheiro e também envolvendo a corrupção na Petrobras. A pergunta é do interesse da instrução. Eu respeito Vossa Excelência, mas o artigo 41 do Código de Processo Penal diz que deve estar delimitada a acusação. E aqui a acusação diz respeito a 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e um triplex no Guarujá. É isso. Tudo mais do que se possa dizer não é objeto dessa ação. Se Vossa Excelência quer se imiscuir em assuntos de competência hoje do Supremo Tribunal Federal, isso não é possível. Isso está sendo discutido em outra... Falou, essa denúncia envolve corrupção de contratos da Petrobras. 3. Contratos, corrupção de contratos da Petrobras. Certo. E essa denúncia envolve lavagem de dinheiro que envolve crime antecedente. O Certo. crime antecedente é a corrupção na Petrobras, incluindo esses contratos. Certo, são 3 contratos. Então, ele já respondeu sobre 3 contratos e sobre triplex. Não, ele continua respondendo, só que o senhor interrompe. Certo. Vamos Toda vez que for prosseguir necessário, aqui. eu farei Fica assim. registrada a posição do defensor. Eu entendo aqui que as perguntas têm pertinência. É a oportunidade para o senhor ex-presidente esclarecer e se defender. Não tem aqui nenhuma afirmação de responsabilidade. Eu quero entender a posição do acusado, da defesa do senhor ex-presidente. Certo? Senhor ex-presidente, o senhor afirma que o senhor não tem responsabilidade, não tinha conhecimento. O senhor entende que teria havido alguma falha? O que o senhor entende que aconteceu nesse caso? Doutor Moro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil nesse país?
O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perderam emprego no setor de óleo e gás da construção civil? Eu tenho certeza que não. O senhor entende que o que prejudicou essas empresas foi a corrupção ou o combate Não, à é o corrupção? método de combater a corrupção. O que o senhor O se método. refere? Não, o que eu fiz é o Tem seguinte, é que processos contra as pessoas que pagaram propinas? quando um juiz, me desculpe isso, quando um juiz e os acusadores se submetem à imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais é possível, doutor. De que forma Porque, que o veja, juiz deixa eu teria lhe falar uma submetido coisa. à imprensa? Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. Eu vou lhe dizer, o senhor Um disse, debate entre Vossa Excelência e o ex-presidente. o senhor disse num artigo que o senhor disse num artigo que o senhor escreveu, copiando as mãos limpas da Itália, de que se a imprensa não ajudar, não tem como prender rico e político. Não, o que eu falei Então é que- aí vamos deteriorar, vamos degradar a imagem das pessoas na imprensa. Eu vi o depoimento do Léo. Não, eu fiz uma Eu conheço o Léo descrição. antes e conheço o Léo naquele depoimento. Senhor presidente, eu Depois fiz do uma- cidadão condenado a 23 anos de cadeia ser chamado para a coisa mais importante que ele tem que falar é que o Lula sabia. Depois de condenarem e execrar a imagem de um pai de família que, por mais errado que tenha, merece respeito, como o Duque, há 40 anos de cadeia, e depois prometer a ele liberdade se a ceia for falar o Lula sabia. Quem prometeu liberdade? Ah, a eu ele? vi. Ah, doutor, não, eu estou vendo isso pela imprensa há tempo, doutor. Quem prometeu Eu estou vendo liberdade pela ao senhor imprensa há Renato tempo. Ele vai Duque? fazer delação premiada e na delação, a condicionante, já faz alguns meses que eu vejo pela imprensa, no caso do Léo, alguns anos, é citar o nome do Lula. Cita o nome do Lula, cita o nome do Lula, cita o nome do Lula, se não citar não vale, cita o nome do Lula. E aí, doutor, me desculpe com todo o respeito que eu tenho pelo seu trabalho. Esse último mês foi o mês Lula, em que a senha era Lula. Vamos chamar todo mundo. Se pudesse ressuscitar o Conde de Monte Cristo, ele viria aqui e falar, foi o Lula o culpado. Tá certo. Vamos Então, voltar doutor, aqui, senhor eu tenho presidente. que lhe Eu dizer uma acho que coisa, o eu tenho senhor consciência do que eu fiz. Certo. E eu não fiz o que meus adversários pensam que eu fiz. Senhor presidente, eu acho que o senhor, quem se baseia em informações muito da imprensa é do senhor. porque O senhor acabou de me consta- perguntar coisa da imprensa, doutor Moro. Não, acabou. O senhor sabe que eu fui prestar um depoimento na Polícia Federal? O cidadão me pegou um jornal de uma cidadezinha pequena do Ceará. Eu falei, puxa vida, como vocês estão evoluindo. Foram até uma cidadezinha, sabe? E que talvez um deputado tivesse eleitor lá. Ele deu uma declaração. Senhor ex-presidente, Excelência, o senhor só para um Renato Duque registro. sequer tem aí acordo de colaboração e ninguém prometeu liberdade a ele. A informação que o Não, senhor mas eu tem tô são vendo, doutor. Como é que não equivocadas. prometeu? Eu tô vendo. Aonde? Isso acontece, Tá eu bom. tô vendo. O cidadão passou outro dia na televisão. Um mora numa praia não sei aonde, o outro mora num não sei aonde, sabe, num condomínio que só tem desembargador, o outro mora num apartamento não sei de onde, fumando charuto cubano com dinheiro roubado. Essas pessoas foram presas. por Foram ordem do presas, juízo. delataram e saíram para gastar a partir do dinheiro. E os que estão presos agora, que estão condenados a tantos anos, se sentem no meio de falar, bom, se o problema é falar o nome do Lula, se fosse minha filha, vá lá. Se fosse minha mulher, mas do Lula? Ele já nem é presidente, deixa eu citar ele aqui. Ah, senhor ex-presidente, essas afirmações que o senhor fez, Eu não tô com emocionado. todo não, respeito, doutor. elas são equivocadas. Eu tô, porque como eu acho que ninguém equivocado. dirige essas colaborações com esse intuito Mas específico, Vossa certo? Excelência não preside essa. Vossa Excelência é submetido para homologação. Você não pode ser testemunha do que acontece nas delações. Então, pela ordem, o Ministério Público vai esclarecer que isto se trata de apenas uma fantasia, porque em nenhum momento o Ministério Público prometeu qualquer benefício para qualquer pessoa que não tenha acordo vir falar no processo. Seguimos aqui pela, em frente. pela ordem, eu gostaria de fazer um registro. Seguindo em frente. Não, só fazer um registro. A defesa gostaria de fazer um registro de que o mesmo jornal Folha de São Paulo, que foi objeto, inclusive, de perguntas formuladas por Vossa Excelência, só este jornal, Folha de São Paulo, fez 2 matérias com a afirmação de que haveria a condicionante de que o senhor Léo Pinheiro só teria a sua delação aceita se citasse o nome do ex-presidente Lula. Essas matérias, inclusive, serviram de base para um pedido de investigação que foi formalmente protocolado perante a Procuradoria-Geral da República. Então, e isto que está sendo dito, está sendo dito com base em matéria, como eu disse, de um veículo de imprensa que Vossa Excelência, inclusive, utilizou para formular suas perguntas. Certo, mas eu formulei perguntas específicas sobre fatos concretos. Essas são Isso aí específicas. trata de especulações, porque a investigação nem terminou e sequer o senhor Léo Pinheiro tem acordo de colaboração. Mas vamos seguir em frente aqui.